dias. A gente esqueceu de lembrar, né? Ok. Após 3 semanas, então, né, terceiro episódio, novo episódio de febre alta e amidalite, pediatra assistente prescreveu amoxicilina com clavulanato e a febre só resolveu após 6 dias. Como foi terceiro episódio, ela solicitou exames laboratoriais, que eu vou falar a seguir. Após 6 semanas, febre alta e amidalite de novo, e aí ela já achou estranho, né? Achou que, né, foram muitos episódios de amidalite, para pensar em amidalite bacteriana de novo, e prescreveu prednisolona e teve uma melhora no mesmo dia. Após 8 semanas, febre alta e amidalite purulenta, prescreveu prednisolona, melhorou no mesmo dia novamente e encaminhou o reumatologista pediátrico, né, que foi quando ela chegou para mim. E quando ela chegou, ela já estava na resolução de um 6º episódio de febre com amidalite. Então, isso aconteceu depois de 5 semanas desse último episódio, né? E tudo igual, sempre a febre alta com amidalite, com melhora de resolução com antibiótico, ausência de sintomas respiratórios, sem afta, sem artrite, sem cefaleia, sem mais nada. Na HPP, ela teve um episódio de broncoespasmo, quando tinha 6 meses, nunca precisou ficar internada, não tinha nenhuma alergia. Na história familiar, tinha um primo de 2 anos, com febre e amidalite de repetição, um quadro igualzinho ao dela, que na verdade estava acontecendo ao mesmo tempo. Estava já acompanhando com o imunologista. Contava que pai e tios paternos tiveram o mesmo quadro na infância, de febre e amidalite de repetição, e a mãe tinha psoríase. O desenvolvimento da menina, era normal para a idade da paciente, né? A alimentação era adequada, as vacinas estavam em dia. Na história social, mora em apartamento com 6 cômodos, água filtrada e encanada, negatilismo, fumo, não tinha animais de estimação e sem viagens recentes. Ao exame físico, ectoscopicamente, ela não tinha nenhuma alteração, ela era uma criança, estava em bom estado geral, era cooperativa, eupneica, corada, hidratada, sinais vitais normais, dados antropométricos normais para a idade também, né? O peso, estatura e IMC, tudo normal. Não tinha adenomegalia, orofaringe normal e aparelho cardiovascular normal também, sem alterações, respiratório, abdômen, tudo normal. Não tinha nenhuma artrite, examinei ela toda também, nenhuma alteração articular, neurológico normal e pele também sem alterações. Então, exame físico completamente normal. Aqui eu estou mostrando os exames que a pediatra solicitou no terceiro episódio. Então, ela tinha uma hemoglobina de 11, hematócrito de 33,3, né? Então, ela tinha uma anemia. Isso aqui, esses exames foram colhidos durante o episódio de febre amidalite, tá? E um VHS de 52, né, que é bem aumentado, a gente até 20, 25 ainda é normal. Um PCR de 117, quando o valor de referência era até 10, bem aumentado. Ela pediu exames para investigar imunodeficiência, complementos normais, CD3, CD4, CD8 normais, imunoglobulinas normais, IgA, IgM, IgG, tudo normal, e pediu TORCH. Veio com IgG para rubéola positivo e IgG para EBV e CMV aumentados. Os IgMs eram negativos, pediu para hepatite também, tudo negativo. Então, resumindo aqui para vocês, tá? Uma pré-escolar com febre alta, mais amidalite de repetição, com intervalos de mais ou menos a cada 4 a 8 semanas, sem sintomas respiratórios, sem melhora com antibiótico, com melhora imediata com corticoide sistêmico. E um aumento de VHS e PCR durante a crise. Eu sei que vocês já sabem o título da aula, mas gostaria que vocês pensassem em hipóteses, né, em diagnósticos diferenciais para isso, né, para esse quadro clínico, febre e amidalite. Se vocês quiserem escrever, a Adriana ela pode já ir dando as sugestões, ou se quiser falar também, se alguém quiser falar, mas pode escrever também que ela junta tudo e lê. Eu dou uns segundinhos aqui.
Amanda, só relembra rapidamente a duração da febre. A febre durava entre 3 a 6 dias. Querem que eu deixe aqui no resumo? Sim, melhor deixar, a gente dar um tempinho, gente, e não se acanhem, podem botar no chat mesmo as opções que vocês pensaram, só para depois a gente fazer um raciocínio diagnóstico corroborando com as hipóteses de vocês. Todo mundo acanhado. Podem escrever. Gente, mas está todo mundo acanhado. Podem escrever aqui, sem medo, gente. Quadro alérgico, a Daniele, ótimo. Depois a gente vai comentando. Obrigada, Daniele, pela participação. Quem mais? Daniele já levantou uma hipótese alérgica. Abscesso periamidaliano, muito bem, Marília. Obrigada pela participação. A gente depois vai discutir essas hipóteses. Alergia, abscesso. Alguém pensa em amidalite bacteriana, quadro viral. Eu estou dando spoiler, ó. Neutropenia cíclica. Isso eu não vou poder agradecer diretamente que está de iPhone, eu não sei quem é, mas obrigada. Posso seguir, Adriana? Pode sim, vai lá. Pode? Então tá, vamos lá. Então, como vocês falaram, a gente sempre pensa primeiro em amidalite bacteriana, né, que é a maior causa de amidalite com febre alta, né, amidalite purulenta com febre alta, causada pelos Streptococcus pyogenes. Vírus respiratórios também sempre são uma hipótese, apesar de que essa paciente não tinha nenhum sintoma respiratório, não tinha coriza, não tinha tosse, não tinha congestão nasal, era aquela febre súbita com dor de garganta só. Essas são as hipóteses que eu coloquei, mas realmente vocês falaram outras coisas que eu também não tinha colocado aqui. BV, né, pensar em mononucleose, mas não daria quadros de repetição, apesar de que algum desses episódios pode ter sido ABV, pode ter sido TORCH também, algum desses episódios. BC, né, que é uma doença autoinflamatória, que a gente tem as úlceras de repetição, mas essa criança, e tem amidalite também, mas essa criança não tinha úlcera oral, né? Outras febres periódicas, porque PIFAPA é uma febre periódica, né? Outras febres periódicas são TRAPS, neutropenia cíclica, que é o principal diagnóstico diferencial, que é quando a gente tem quadro de amidalite e febre, assim, não tão, o intervalo não tão igual ao do PIFAPA, mas tem também, é periódica, e tem os neutrófilos abaixo de 500, então por isso que é importante a gente pedir o hemograma durante a crise, e febre familiar do Mediterrâneo, que também é uma hipótese, né, um diagnóstico diferencial, mas não tem esses episódios de febre também tão certinhos assim como o PIFAPA. Alguém falou de abscesso, né? Eu não coloquei aqui abscesso periamidaliano, mas também é uma hipótese de uma amidalite que não responde ao antibiótico, né? E falaram também quadro alérgico, né? Quadro alérgico. Mononucleose também. Mononucleose, né? Que eu já falei que quadro alérgico ela realmente é uma coisa para se pensar, mas ela nunca teve nenhuma congestão nasal, nem coriza, nem espirros, nada que falasse a favor de uma rinocinusite, né, com faringite, não parecia ser, mas é uma hipótese diagnóstica também. A gente sempre tem que abrir o leque, né? Então, a minha impressão com essa paciente foi de que realmente era PIFAPA. Eu pedi para ela colher um hemograma, VHS, PCR e ASO fora da crise, que eu queria ver se ela tinha alguma prova de atividade aumentada, né, constante, que isso não é para acontecer no PIFAPA, né, no PIFAPA só altera durante a crise.
e prescrevi prednisolona 1 miligrama quilo em dose única, se ela tivesse crise novamente, e pedi para que antes de fazer a prednisolona, ela fizesse a cultura de orofaringe ou streptest, porque com isso ia ver se tinha a presença de Streptococcus pyogenes, né? E comecei a profilaxia com cimetidina, 20 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas. Então, e o que é PIFAPA, né? Pergunta que não quer calar. Então, a definição de PIFAPA é periodic fever with aphthous, stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis, que é uma febre periódica com estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Tá? É uma sigla, então, para essa febre periódica. Ela é a causa mais comum de febre periódica na infância. Foi descrita por Marshall em 1987, então ela tem pouco tempo, são 30 anos só, 30 e pouquinhos anos da primeira descrição. A maioria dos casos tem início antes dos 5 anos. Ela é uma doença de bom prognóstico, mas tem um impacto importante na qualidade de vida. Tem uma ausência de laboratório específico ou teste genético para diagnóstico. As características: febre com duração de entre 3 a 6 dias e recorrência a cada 2 a 8 semanas, mais um dos seguintes sintomas: estomatite aftosa, adenite cervical ou faringite. Pode ter 1, 2 ou até 3 dessas manifestações. A criança é assintomática entre os episódios e tem crescimento e desenvolvimento normais. Tá? Isso é muito importante, porque a criança tem que ter o crescimento e desenvolvimento normais. Então, as causas da PIFAPA, né? Ela é idiopática, como a maioria das doenças nossas, né, reumatológicas. Ela é uma mistura entre... São estudadas várias causas, né? Então, infecções, não foi demonstrado nenhum vírus específico como gatilho. Tem uma resposta imune anormal também, que é estudada e já comprovada, e uma alteração genética, não foi comprovada nenhuma alteração genética específica, mas também está em estudos, tem vários estudos tentando encontrar uma causa específica, né, para a PIFAPA surgir, o fenótipo da PIFAPA. Ela é uma doença imunomediada, caracterizada por disfunção de citocinas. A história familiar sugere uma predisposição genética, até nesse caso, né, tinha uma história do primo e tinha o pai e os tios paternos que tiveram o mesmo quadro de febre amidalite, assim, periódica na infância, e ainda não tem comprovação do agente infeccioso como causa. A patogênese da doença. Ela é uma doença autoinflamatória, caracterizada por episódios espontâneos de inflamação, e não é acompanhada por características de autoimunidade. Então, características de autoimunidade, imunidade adquirida, são os altos títulos de autoanticorpos. PIFAPA não tem aumento de autoanticorpo. Não tem uma alteração, não foi encontrada até agora uma alteração monogênica, então, o que sugere uma herança poligênica ou heterogênica, então, vários genes envolvidos, né, na patogênese, na doença, nenhum específico ainda. Existem estudos mostrando mutações possivelmente associadas nesses genes, MFV e NLRP3, que tem um efeito funcional nos inflamossomas. A gente vê um aumento de interleucinas inflamatórias, IL-1 e IL-18, que levam a febre, aumento de provas de atividade inflamatória e neutrofilia, e tem outras citocinas pró-inflamatórias aumentadas, como IL-6 e TNF. Na epidemiologia, não há dados epidemiológicos no Brasil. A gente não tem estudos epidemiológicos sobre PIFAPA aqui. Existe um estudo norueguês que mostrou 2,3, a incidência de 2,3 a cada 100 mil crianças até 5 anos, mas essa parece ser uma incidência menor do que a real, que parece que a prevalência de PIFAPA é bem maior do que essa, né, pelos casos que não são subdiagnosticados ou não são registrados. Tem um leve predomínio masculino, de 55% a 65%, e ocorre em diversas áreas geográficas e diversas etnias. Então, não temos predileção de etnia nem de área geográfica no mundo. As manifestações clínicas.
A febre. Então, a periodicidade da febre é muito característica. Às vezes a mãe fala que é assim, a criança começa a febre sempre no fim de semana, no sábado. Aí sábado, aí passa 4 sábados, 5 sábados, começa de novo. É muito comum essa coisa do dia da semana. A febre é alta, entre 39 e 40 graus, com pouca resposta a antitérmico, e recorre a cada esse intervalo, entre 2 a 8 semanas. Pode ocorrer uma semana de variação. Se os episódios forem episódios fixos entre 2 e 4 semanas, pode ter uma variação. Por exemplo, 4 semanas de um para o outro, e depois 5 semanas, aí depois 3 semanas, pode ter essa variação de uma semana. E se forem episódios entre 5 e 8 semanas, pode ter uma variação de 2 semanas. A duração da febre é entre 3 e 7 dias, e para diagnóstico a gente sugere, se não precisa, mas que a gente tenha 6 episódios consecutivos de febre e os outros sintomas, né? Que eu vou falar agora. Então, a faringoamidalite é o sintoma mais comum além da febre, é presente em até 90% dos pacientes. A faringite pode ser eritematosa ou exudativa, ou os dois, né? Eritematosa e exudativa também. As amígdalas podem ser normais ou hipertrofiadas, como no caso dessa foto, elas são hipertrofiadas, né? São hipertrofiadas, eritematosas e exudativas. Em crianças muito pequenas, a faringite pode se manifestar só como uma salivação excessiva ou redução da ingesta, então é muito importante examinar a orofaringe da criança, né? Sempre para fazer diagnóstico. Outra manifestação clínica é a adenite cervical, que é presente em 53% a 94% dos pacientes. Os linfonodos estão aumentados em cadeias cervicais anteriores, bilateralmente, medem entre 2 e 3 centímetros, são endurecidos e não tem alteração de pele. Então, não tem hiperemia, não faz fistolização, nada disso. Eles são aumentados naquele período e depois eles voltam ao normal. Tanto é que o exame físico da criança fora da crise não tem mais adenomegalia. A terceira manifestação, então, estomatite aftosa, é presente em 50% dos casos. As aftas, né, que são essas úlceras, elas medem mais ou menos 1 centímetro. Elas estão presentes assim, em áreas não mastigatórias da boca e, tipo aqui, né, como nessa foto, essa parte inferior aqui de dentro do lábio. E também podem estar presentes pequenas úlceras na faringe. Tem que examinar bem a orofaringe, né, lá atrás. Outras manifestações que a criança pode ter na crise: dor abdominal, mialgia, cefaleia, náusea. Em 60% dos casos, eles apresentam pródromos, ou seja, antes de ter febre, a criança já começa a apresentar fadiga, cefaleia, dor abdominal, irritabilidade, mesmo antes de ter a febre. Então, a mãe já vê, né, que aquela criança que vai ter febre, já sabe. Para o diagnóstico de PIFAP, então, a gente tem que ter o crescimento e desenvolvimento da criança normais entre os episódios, não pode ter nenhuma alteração de crescimento e desenvolvimento, ausência de contactantes doentes durante a crise, então sempre perguntar se tem alguém gripado em casa, ou contato com alguém, né, teve contato com alguém gripado, exclusão de outras causas de febre, né? Então, excluir otite média, faringite bacteriana, IVAs, então, sempre fazer um exame físico completo, né? Porque realmente pode ser uma otite também, pode ser que examine o ouvido tem uma otite, então a gente não vai pensar em PIFAP nesse caso. Parentes de primeiro grau ou outros membros da família com PIFAPA, amidalite recorrente ou úlceras orais recorrentes. Nesse caso aqui é até um espectro da doença de BC, essas úlceras orais recorrentes. BC e PIFAPA já tem alguns estudos mostrando que eles estão ali juntinhos na predisposição genética. E 25% dos pacientes com PIFAPA têm um membro da família com critérios. É muita gente, né? Então, critérios de inclusão e exclusão para pacientes com PIFAPA, baseado no CTP. CTP é o Consensus Treatment Plans, que eu vou falar a seguir ali no tratamento desse artigo para vocês. Então, para os critérios de inclusão, todos os critérios devem estar presentes. Então, a gente tem que ter
3 a 7 dias de febre, um mínimo de 39 graus por 3 dias por episódio, mais do que 6 episódios com regularidade, sendo que a regularidade é isso que eu expliquei antes, num ciclo de episódios de 2 a 4 semanas, só uma semana de variação, e se for um ciclo de 5 a 6 semanas, 2 semanas de variação. A faringite tem que estar associada, mas se não tiver faringite, estomatite aftosa e adenopatia cervical, os dois juntos. Tá? Crescimento e desenvolvimento normais são obrigatórios e resposta é importante ao corticoide na crise. A definição de resposta ao corticoide na crise é a resolução da febre em até 24 horas na dose de 2 mg quilo, em dose única, ou então quando a gente divide em 2 doses, que é de 1 mg quilo, 2 vezes. Exclusão para PIFAPA, outras doenças autoimunes ou autoinflamatórias, imunodeficiência, como, por exemplo, a neutropenia cíclica, malignidade e infecção. Esse artigo Consensus Treatment Plans, que são os CTPs para PIFAPA, tá? Ele é do Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance, que é o CARRA, que é um grupo que se juntou para fazerem um início de um consenso. Por enquanto, não é um consenso, é só a experiência dos médicos para diagnóstico e tratamento. Então, isso que eu falei para vocês de diagnóstico é baseado em experiência dos médicos que tratam PIFAPA, mas não ainda não são critérios validados. A mesma coisa para tratamento, tá? É como se fosse só uma observação, por enquanto, do que é feito na maior parte do mundo. A validação de critério, eu vou falar a seguir, a gente ainda não tem. Tá? Então, tratamento. São 4 estratégias de tratamento baseadas nos CTPs, que são os Consensus Treatment Plans. A gente tem como braço 1 os antipiréticos durante os episódios, corticoide como tratamento abortivo nos episódios, profilaxia com colchicina ou cimetidina, tratamento cirúrgico com amidalectomia. Então, a gente pode usar um desses 4. Tá? No braço 1 aqui, então, os antipiréticos, dose e frequência são de acordo com a prática, não tem isso regularizado, de quanto que se faz e quantas vezes. O que a gente acaba usando mais é esse braço 2 aqui, que é o corticoide, né? Prednisolona, 1 mg quilo, dose única, nas primeiras 24 horas da febre. Se tiver uma resposta incompleta, nova dose de prednisolona, 1 mg quilo, no segundo dia de febre. Se resposta incompleta, de novo, aí nos próximos episódios, aumentar para 2 mg quilo, dose única. E, se não tiver, de novo, se tiver uma resposta incompleta, vai trocar de regime na próxima vez, tá? Se funcionar, vai continuar no mesmo regime. Então, o intervalo da febre, se ele diminuiu para menos do que 21 dias, ou seja, piorou, né? Então, a gente troca de regime, que é essa parte aqui de baixo, tá? E a resposta incompleta, o intervalo da febre menor ou igual a 14 dias. E a resposta... Eu escrevi errado, desculpa. Se a gente começar a ter a febre com intervalo maior do que 14 dias, a gente continua no mesmo regime. O braço 3, que é a profilaxia, a gente pode usar tanto a colchicina como a cimetidina. A colchicina é meio a 1,25 mg dia e a cimetidina 10 a 20 mg quilo dose 2 vezes ao dia. E o quarto braço é a cirurgia, que é a tonsilectomia com ou sem adenoidectomia, que a Flávia vai falar na aula dela adiante. Então, os critérios de resposta. A febre, resposta completa, quando a gente faz o manejo com antipirético ou corticoide, é resolução da febre em 12 horas, com medicação, por 3 meses. Então, administrou o corticoide e a criança teve uma resolução da febre em até 12 horas, isso aí é uma boa resposta completa, tá? E fazendo isso por 3 meses e dando certo, a gente considera como uma resposta completa. Se fizer o manejo com profilaxia ou cirurgia, tem que considerar que a resposta completa é quando não tem febre por 3 meses.
E a resposta parcial é redução dos dias de febre por 3 meses, mas mantém a febre, mas reduz os dias. E a ausência de resposta é sem alterações ou aumento dos dias de febre em 3 meses, né? Na verdade, pode ser até uma piora. Outras medidas de avaliação que não a febre, também a gente pode usar também, são a redução no número de dias de faltas no trabalho. Então, esses pais, né, faltam muito porque ficam com a criança com febre em casa. Você pode perguntar se eles já estão faltando menos ao trabalho devido ao PIFAPA. E a escala visual analógica dos pais, tá? Se tiver uma melhora, isso aí também é uma boa medida de avaliação. O prognóstico. PIFAPA é uma doença, assim, que não deixa sequelas, não é como as outras autoinflamatórias que podem fazer amiloidose, né? Então, tem que ter uma preocupação em cessar as crises. É uma consequência ruim na qualidade de vida, pelas perdas, né? Pela ansiedade da família, pela perda de dias de escola, de trabalho, administração de antibiótico, várias vezes até descobrir que é realmente PIFAPA, né? Com risco de alergia. Então, tem essas consequências ruins. A resolução, ela é espontânea com a idade, tá? De qualquer forma, ela passando os anos, vai melhorar, tá? Geralmente, na adolescência, já não tem mais crises, ou até antes mesmo, tá, gente? Mesmo, às vezes, dura 3 anos, 4 anos de episódio, depois a criança não tem mais nada. E eu queria concluir falando o seguinte, a gente tem muita limitação nos estudos, tá? Nos estudos atuais, porque as populações são pequenas, são heterogêneas, os critérios diagnósticos são variáveis, os estudos são retrospectivos, não tem comparação entre os tratamentos, não tem critérios de resposta validados e não tem critérios de remissão. Então, o que o Carra fez agora com esses CTPs, né, foi tentar, pelo menos, refletir sobre o que é feito na prática clínica para que isso futuramente seja validado, né, para que tenha uma coisa mais certinha, né, de conduta, e não só baseada na prática, né. Então, por enquanto, os CTPs não são guidelines. Então, perspectivas futuras, que se tenham guidelines baseados em evidência, com dados prospectivos de estudos comparativos, né, baseado na implementação dos CTPs, e principalmente identificar os preditores de resposta para cada manejo, né, para cada um desses braços que a gente usa na prática, principalmente do reumatologista, né. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e se alguém quiser fazer, não sei, Adriana, faz pergunta agora ou depois da aula da Flávia? A gente deixa para o Você final, Amanda. Deixamos para o final. Obrigada pela aula. Podem ir colocando no chat quem quiser, porque aí eu já vou juntando as perguntas para fazer ao final. Só vou pedir para você, por favor, descompartilhar, Amanda, para Flávia poder compartilhar. Obrigada, Amanda. Nada, imagina. Estou tentando compartilhar aqui. Posso compartilhar, Adriana? Pode sim, Flávia, por favor. Foi, Flávia, obrigada, tá? Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a Adriana por estar moderando essa nossa sessão, e acho que é super importante mesmo essa iniciativa da gente, da interdisciplinaridade, acho que a gente só tem a acrescentar, e a otorrino e a reumato conseguem trabalhar muito juntas, né? Acho que é muito uma interface legal. E é um prazer falar aqui junto com a Amanda, que já dividimos alguns pacientes, algumas discussões, e é um prazer estar junto com ela de novo. Bom, vou falar então um pouco sobre a adenamidalectomia, qual o papel atual na PFAPA, o que a gente tem na literatura. A amígdala e as adenoides, elas fazem parte
uma estrutura linfepitelial, que é o anel linfático de Waldeyer, que funciona como um órgão linfóide secundário. Então, só para mostrar, não sei se vocês estão vendo a minha seta, vocês estão vendo? Sim, estamos sim. As tonsilas faríngeas, que são as adenoides, elas se localizam na porção posterior da fossa nasal. As tonsilas tubárias, na entrada das tubas auditivas. As tonsilas palatinas são projeções laterais da orofaringe, são as amígdalas. E a tonsila lingual se localiza no terço posterior na base de língua, no terço posterior da língua. Além disso, formando esse cinturão, a gente ainda tem algumas coleções de tecido linfóide na parede posterior da orofaringe. E essas estruturas formam uma proteção inicial, uma zona de apresentação de antígenos na abertura do trato respiratório e digestivo. A adenoide ela tem um pico de crescimento até 6 anos de idade, e depois disso acaba tendo involução do tecido, e as amígdalas palatinas, até a puberdade, elas têm o crescimento. Pensando nisso, é importante a gente situar se no pós-operatório a gente tem algum efeito imunológico da ressecção das amígdalas e das adenoides. E a gente sabe que não tem aumento de taxa infecciosa em pós-operatório. O que a gente tem descrito é que tem um decréscimo temporário do nível sérico de imunoglobulina A. O tecido linfóide, o anel linfático de Waldeyer, ele tem produção de todas as imunoglobulinas, mas em especial a imunoglobulina A, mas esse decréscimo ele é recuperado em no máximo 1 ano do pós-operatório. Isso não tem repercussão clínica. A adenomidalectomia, ela teve a indicação diminuída, principalmente depois da era de antibióticos e da renovação de antibióticos e das moléculas mais modernas, mas permanece sendo um dos procedimentos mais realizados na pediatria. É a segunda cirurgia mais realizada em crianças nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem uma estatística de mais ou menos 200 mil procedimentos por ano. As indicações da adenomidalectomia podem se dar por causas obstrutivas ou causas infecciosas. As causas obstrutivas, quando a gente tem uma suspeita clínica de uma síndrome de apneia obstrutiva do sono e associada à hipertrofia do tecido amidaliano e adenoidiano, a gente tem já a indicação dessa ressecção. Tem algumas condições associadas que podem favorecer essa indicação. Então, enurese noturna, asma, déficit de crescimento, dificuldade de aprendizagem e questões comportamentais, como déficit de atenção ou agitação, podem favorecer essa indicação por uma causa obstrutiva. A polissonografia não é obrigatória em todos os pacientes, ela é importante em pacientes menores de 2 anos, pacientes obesos, com síndrome de Down, pacientes com desordens neuromusculares, anemia falciforme e mucopolissacaridoses. A outra indicação para a adenomidalectomia, que são as causas infecciosas, a gente utiliza os critérios de Paradise para ter essa indicação, que são 7 ou mais episódios no último ano, 5 ou mais episódios por ano nos últimos 2 anos, 3 ou mais episódios por ano nos últimos 3 anos, e é importante que todos os episódios tenham documentação médica e que tenham pelo menos um desses sintomas: temperatura acima de 38,3, exudato tonsilar, adenopatia cervical ou um teste positivo para Streptococcus pyogenes. Essas indicações são do guideline da Academia Americana de Otorrinolaringologia, são os guidelines que a maioria das sociedades de otorrino utilizam para indicações cirúrgicas, e ele cita alguns fatores modificadores que falam a favor de cirurgia. A PFAPA entra nesses fatores modificadores quando tem ausência de resposta ao tratamento clínico, ou ele cita também intervalos muito, muito curtos entre as crises.
Só para citar um pouco vocês, para falar um pouco para vocês sobre a adenomidalectomia, não cabe no tema da aula, mas vou falar bem brevemente. A adenomidalectomia ela pode ser realizada por diversas técnicas, mas basicamente a gente utiliza um instrumento para facilitar a visualização das lojas amidalianas, que é esse abre-boca de McKeever. A gente expõe as lojas amidalianas e aqui a gente vê a úvula do paciente. Essa é a posição como o cirurgião vê a loja amidaliana. O cirurgião fica nessa região, na cabeça do paciente. Essa dissecção das amígdalas pode ser a frio, pode ser com utilização de eletroescaltérios, laser, e a remoção do tecido adenoidiano, que fica nessa região posterior, pode ser feito às cegas, através de curetas, ou pode ser feita por vídeo, na combinação do acesso nasal com o acesso oral. O que a gente tem que pensar é que a adenomidalectomia é um procedimento que não é isento de complicações, e apesar das complicações serem raras, são complicações potencialmente graves. As complicações acontecem em 0,4% a 30% dos casos. O sangramento é a complicação mais dramática que a gente tem. O sangramento é uma complicação mais rara, mas é a complicação mais grave. Ele acontece normalmente, ele é mais comum, mais de 70% dos casos de hemorragia pós-operatória acontecem nas primeiras 6 horas pós-procedimento. Então, além de muitas vezes isso requerer uma revisão cirúrgica, uma reabordagem para cessar esse sangramento, num período que a criança ainda está sob algum efeito anestésico, com reflexos diminuídos, então pode ter uma broncoaspiração, pode fazer um laringoespasmo por um gotejamento de sangue na via aérea, então é uma complicação grave e é a que a gente mais teme. Complicações anestésicas também podem acontecer, e uma complicação que é mais frequente, que não é tão incomum e muitas vezes leva a uma reinternação, é o quadro de desidratação, principalmente por diminuição da ingesta pela dor. Mais de 90% dos pacientes necessitam fazer uso de analgésico no pós-operatório. Alguns fatores favorecem as complicações. Então, isso a gente tem que considerar quando a gente vai indicar a cirurgia. A gente tem que pensar se o paciente tem algum fator de risco que possa gerar mais complicação e ficar mais atento a isso. Então, menores de 3 anos, com pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono, pacientes com sobrepeso, pacientes com anemia, malformações craniofaciais e comorbidades cardiorrespiratórias. Bom, dito isso, introduzindo essa parte, vamos falar efetivamente do que a gente tem na literatura sobre a adenomidalectomia na PFAPA. A Amanda já falou sobre os critérios diagnósticos, não vou entrar de novo nessa parte, mas eu queria só chamar a atenção para esse critério, que era um critério de exclusão, conforme a Amanda falou, da exclusão da neutropenia cíclica. Isso é importante não só para o diagnóstico, mas se a gente tiver alguma possibilidade de indicação de adenomidalectomia, é importante essa exclusão, uma vez que a adenomidalectomia num paciente neutropênico pode levar a algum desfecho negativo, né? A gente acaba fazendo uma quebra de barreira, uma bacteremia transitória, mas num paciente neutropênico, talvez isso possa levar até uma complicação infecciosa. Historicamente, a adenomidalectomia foi associada a um efeito dramático na melhora das crises de PFAPA. A gente tem o primeiro trabalho sugerindo a adenomidalectomia, realizado em 1989, teve 100% de resolução após a cirurgia, mas foi um relato de apenas 4 casos. Depois desse trabalho, vieram alguns outros trabalhos demonstrando o benefício da adenomidalectomia, mas todos esses trabalhos tinham um pequeno número de pacientes e uma dificuldade de padronização do diagnóstico. Alguns trabalhos consideravam apenas a febre como critério, ou faringite de repetição,
Então, nem todos os trabalhos tinham os critérios diagnósticos obedecidos. E aí a gente tem essa meta-análise que foi publicada em 2010 e ela foi revisada em 2014 e 2019, e nesse período todo apenas 2 estudos caso-controle randomizados foram encontrados na literatura. Eu vou falar um pouco desses 2 trabalhos. Esse trabalho de 2007 foi realizado por um grupo finlandês. Ele mostrou melhora em todos os casos que foram submetidos à adenomidalectomia e em apenas 50% do grupo controle. Algumas questões que a gente tem que levar em consideração desse trabalho é que o uso de critérios para PFAPA foram vagos, algumas crianças só tinham febre, não tinham faringite, não tinham adenite. Ele teve um curto período de acompanhamento, ele acompanhou o paciente por 6 meses, os pacientes por apenas 6 meses, e ele não fez nenhum tipo de medicação no grupo controle. Então, esse grupo controle, que teve apenas 50% de melhora, ele não era medicado nem com corticoide para abortar as crises, nem com cimetidina para prevenção. Na Finlândia, né, na época desse estudo, isso não era uma possibilidade terapêutica, então a gente tem que considerar que esses pacientes melhoraram sem nenhum outro tipo de ação. Esse outro estudo de 2009, ele avaliou 39 pacientes com PFAPA. A taxa de resolução completa em 6 meses foi de 63% no grupo submetido à tonsilectomia e apenas 5% no grupo que foi observado, né? Ele também teve um follow-up pequeno, ele depois acompanhou os pacientes por mais algum tempo, por mais 1 ano depois disso. Teve uma melhora nos 2 grupos depois do acompanhamento, mas foi um N também considerado muito pequeno, até para a gente avaliar a complicação cirúrgica, né? A Amanda já citou esse trabalho, né, que é um grupo multicêntrico e um grupo multidisciplinar formado por reumatologistas, otorrinolaringologistas, infectologistas pediátricos e imunologistas, numa tentativa de fazer um consenso de tratamento. Bom, nesse consenso, ele cita a adenomidalectomia como uma possibilidade, mas por conta dos riscos de complicação e de outras questões, ele sugere que a amidalectomia seja reservada para quando tem uma falha dos outros tratamentos propostos, dos outros braços, né, propostos. E aí a gente tem essa diretriz da Revista Brasileira de Reumatologia, uma publicação nacional, né, que ela corrobora com essa questão da evidência, que essa evidência que sustenta a adenomidalectomia, ela é baseada em ensaios com um número muito pequeno de pacientes, e ela sugere considerar a cirurgia quando há uma interferência clara na qualidade de vida ou quando não há resposta ao tratamento clínico. Então, já que a gente falou de qualidade de vida, vamos ver o que a gente tem de publicação sobre isso, né? Esse foi um trabalho pioneiro na análise de qualidade de vida, ele foi publicado em 2018. Antes disso, para febres periódicas, existia um trabalho que avaliava a qualidade de vida da febre familiar do Mediterrâneo, que já era menor do que da população geral. E aí ele avaliou que o índice de qualidade de vida na PFAPA é menor do que em pacientes com febre familiar do Mediterrâneo. Em 2017, essa revisão sistemática avaliou o impacto da adenomidalectomia na qualidade de vida pediátrica, foi uma revisão de literatura, né, na verdade, e apesar de ter diferenças metodológicas entre os questionários utilizados nos trabalhos, mostrou um efeito benéfico, principalmente se a gente considerar o absenteísmo escolar. Ele teve um efeito melhor quando a indicação da adenomidalectomia foi por distúrbios do sono,
E para os pacientes com faringites de repetição, não foi um estudo que citou diretamente a PFAPA, ele teve uma evidência limitada em relação à melhora na qualidade de vida. Em 2020, então, esse grupo turco publicou esse trabalho de uma avaliação da qualidade de vida em pré- e pós-operatório de PFAPA. Ele mostrou uma melhora substancial, mas foi um estudo com muitas questões metodológicas questionáveis. Foi um trabalho que não teve um grupo controle, foi um follow-up de apenas 3 meses no pós-operatório, e ele foi baseado apenas no relato dos pais, não tinha nenhum questionário realizado com as crianças. A tonsilectomia, ela trouxe para a gente também, nessas indicações que talvez não cabiam, não tinha tanta evidência, mas ela acabou também trazendo alguns dados que melhoraram as informações que a gente tem sobre a PFAPA, né? Então, o que se viu dos estudos que analisaram o histopatológico e a imunistoquímica das amígdalas removidas foi que na PFAPA existe um maior número de células B e maior expressão de CD8, uma maior expressão de fator de necrose tumoral e de receptores para interleucina 1, uma maior diversidade bacteriana e um aumento do receptor Toll-like 1 nos centros germinativos dos pacientes com PFAPA. Ele comparou, isso foi baseado em 2 ou 3 estudos, que ele comparou as amígdalas removidas de pacientes com PFAPA com pacientes que operaram por amidalites estreptocócicas de repetição. Então, isso talvez indique para a gente um microambiente de inflamação subclínica persistente. A gente vê que a amígdala desses pacientes com PFAPA tem algumas alterações em relação a pacientes com infecções de repetição bacteriana. E aí tem surgido na literatura alguns casos de adultos com febre, com critérios para PFAPA, né? Eu selecionei esses 3 artigos que falam sobre uma PFAPA em adultos. Todos esses casos tinham já sido submetidos à adenomidalectomia na infância. Eles não tinham o diagnóstico de PFAPA na infância, talvez porque são pacientes. Esses 2 primeiros estão na faixa dos 25 anos e esse paciente tem 40 anos. Então, são pacientes que, na época que eles foram submetidos à adenomidalectomia, a PFAPA estava iniciando a sua descrição, mas provavelmente são pacientes que tinham PFAPA naquele momento da infância, né? E aí eles tiveram, mesmo tendo sido submetidos à adenomidalectomia, tiveram essa recidiva de sintomas na idade adulta. Então, será que a eficácia da adenomidalectomia pode ser temporária? A gente ainda não tem, né? É uma síndrome recentemente descrita para a medicina, então a gente ainda não tem esse follow-up a longo prazo para a gente saber o que vai acontecer. E uma outra questão que tem se colocado é se, quando a gente tira a amígdala e a adenoide, se há uma hipertrofia compensatória dos outros tecidos linfóides do anel de Waldeia, que foi aquele que eu coloquei no primeiro slide. Então, a gente tem outras coleções de tecido linfóide que não são removíveis com a cirurgia. Então, será que esses tecidos têm um aumento compensatório? Esse outro trabalho comparou, eu sei que é um público de pediatras, mas eu achei que era importante a gente colocar também, ele comparou crianças e adultos com PFAPA, né? Ele sugere que os adultos com PFAPA já tinham essa síndrome desde a infância, mas que por algum motivo ela ficou latente e veio se manifestar novamente depois. E alguns adultos desse grupo foram submetidos à adenomidalectomia. Foram apenas 10 casos dos adultos submetidos à adenomidalectomia. E eles não tiveram melhora das crises. Então, também, será que tem um tempo que melhoraria? Isso também é uma questão que tem se colocado. É um trabalho bem recente, de 2021, né? Então, isso é uma questão atual. Bom, como considerações finais, eu queria, como a Amanda também já falou, a PFAPA, ela tem bom prognóstico, ela é autolimitada. Então, hoje em dia, tem se colocado a adenomidalectomia como uma terapia de exceção,
que vai ficar reservada para aqueles casos em que não há resposta ao tratamento clínico, na impossibilidade de uso de corticoide, uma escala de qualidade de vida muito alterada, ou um paciente que tenha uma ausência escolar maior e que se justifique. Então, a gente tem que pesar bastante o risco-benefício de submeter o paciente a uma cirurgia com potencial de complicação, né, com uma possibilidade de complicação, para uma síndrome que seria autolimitada de uma forma ou de outra. Ainda não tem consenso sobre o papel da adenoidectomia, então, a maioria desses trabalhos fala sobre a amidalectomia, que pode ser combinada ou não com a adenoidectomia, e não se sabe quanto a adenoidectomia melhora esses resultados. Bom, queria agradecer a presença de todos, deixo o meu e-mail e fico aberta às questões, e agradeço novamente o convite e a oportunidade para o Departamento de Reumatopediatria. Obrigada. Muito bom, Flávia. Obrigada, Flávia. Excelente palestra também. Obrigada. Deixa eu ver aqui o que temos aqui no chat, que eu fiquei entretida. Muitos parabéns para vocês. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Eu acabei só fazer um comentário aqui, eu acabei não colocando na aula que essa paciente que eu fiz o corticoide, né, como abortivo na crise, e a cimetidina. Ela acabou tirando por conta própria a cimetidina depois de 3 meses, e ela não teve mais crise, já tem uns 7 meses. Já sem crise, usou cimetidina por 3 meses. E como eu falei na aula, não tinha um tempo, né, para uso de profilaxia, não tem um tempo definido. Ela acabou, sem querer, usando só 3 meses e no final também não teve mais nenhuma crise. Eu já tive alguns pacientes que eu usei cimetidina e não tiveram crise de novo. Foi uma boa experiência, mas é a prática, né, só da minha prática clínica. Eu não usei tantos pacientes com cimetidina, não, mas lá no PPMG a gente não costuma ter uma boa resposta à cimetidina nos nossos pacientes, não. Mas eu sei. uma coisa... você foi de lá, pode ter né? sido corticoide também, né? Sim. Tem um comentário aqui, muitos elogios para a Flávia e para a Amanda. Tem um comentário da Graça, obrigada, Graça, que meio que corrobora com as conclusões da Flávia, né, que considerando o caráter autoinflamatório e a ocorrência de aftas em 50% das crianças acometidas, de remoção das amígdalas adenoides parece bem controversa. E realmente é. Uma pergunta para Amanda, se você já leu algo sobre o fator emocional desencadeando as crises de Pifapa. Eu não li sobre fator emocional. Só na etiologia e patogênese só fala sobre vírus, que não tem nenhum identificado até hoje, mas existe uma chance grande de etiologia viral pela geografia, né? Está presente em vários lugares do mundo, e predisposição genética, e só, não fala de estresse, mas, né, doenças multifatoriais, né? autoimunes, a gente sempre, assim, não tem como ter certeza, né? A gente não tem Acho como que o ter fator certeza se emocional existe, né, esse fator causal ou não, mas eu também não li nada específico sobre isso. A Cássia perguntando, Amanda, no caso de se obter resposta, né, com a cimetidina, por quanto tempo você mantém? Considerando que tenha tido uma resposta satisfatória até o início, quanto tempo você costuma manter? Então, não existe um consenso sobre quanto tempo manter, né, a profilaxia. Eu tento deixar pelo menos por 6 meses, mas essa paciente tirou com 3 meses e até agora não teve novo episódio. Mas não existe esse consenso de tempo, né? É uma coisa que tem que ser
estudada também, né? Quando tiver uma comparação entre os tratamentos, que a gente não tem esses trials ainda, né? Esse artigo são propostas, né? São planos de tratamento que são executados na prática por profissionais variados, então reumato, imuno e otorrino, e acho que a partir daí vai ser uma estratégia de avaliar qual seria a melhor opção ou não, né? Mas essas crianças tendem a resolver os quadros por volta de 5 a 6 anos. Então, talvez a depender da idade, né, não tendo toxicidade, havendo uma resposta, talvez manter até um pouco mais, né? Até que esses episódios, naturalmente, na maioria dos pacientes, vão espaçando. Isso. Pergunta da Gleice. Gleice, que bom que está aqui. Gleice, professora da Unifesp, aqui nos prestigiando. Obrigada, Gleice. Saudade. Gostaria de saber se vocês já viram pacientes com PIFAPA após a amidalectomia apresentando episódios subfebris ou até com febre baixa recorrente. Posso falar e até respondendo também a questão da Graça sobre a estomatite aftosa. Eu já acompanhei alguns pacientes com PFAPA, alguns em comum até com a Amanda, mas eu indiquei a adenomidalectomia em um paciente especificamente, era um quadro de um menininho, a recorrência nem era num intervalo menor, mas ele, sempre que tinha crise de PFAPA, ele acabava internando, porque ele tinha uma estomatite aftosa muito importante e acabava fazendo um quadro de desidratação por diminuição da ingesta, e aí ele internava para fazer hidratação venosa, e nesse caso a gente acabou optando por indicar cirurgia, em consenso com o pediatra, né, também, e ele teve melhora das crises após a cirurgia. Mesmo não tendo tanta faringite, tendo mais estomatite aftosa. Em relação a esses quadros de manter episódios com febre baixa recorrente, talvez seguindo o mesmo ciclo, existem alguns relatos de manter por um tempo, e num follow-up mais prolongado, a gente não sabe se é por conta da adenomidalectomia ou se já seria história de evolução natural, isso acaba melhorando depois. Mas é um critério também de melhora quando você diminui o quadro febril, né? Diminui o tempo. Então, pode acontecer após a amidalectomia. Adriana, posso complementar aqui uma coisa? Pode. Então, eu não vou aparecer na tela. Flávio, sobre a reumatologia pediátrica. O Flávio Steinbock, que está como Denise, pelo visto. Aparece, não vai aparecer, eu estou em trajes... não. Então, olha só, queria parabenizar as duas, né? E complementando aqui a pergunta da Gleice, que é o seguinte, eu acho que a Flávia falou... O que eu ia perguntar, mas ela até se antecipou no final, né? Quando ela falou... Quando você faz a amidalectomia, né? Existe alguma chance do tecido regenerar, né? E ficam, né? Você não faz, eu acho que você não vai fazer tirar as outras tonsilas, a lingual, por exemplo, aquelas outras já mais altas também. Então, acho que sempre fica um tecido amidaliano que poderia, né? A gente não sabe direito a fisiopatologia como é que é, né? Não é bem entendida. E eu tenho um caso de uma hiper-IgD, é também uma doença autoinflamatória, essa é monogênica, essa tem um gene responsável, né? Mas é um diagnóstico diferencial até importante da PFAPA, inclusive essa paciente com hiper-IgD que eu tenho, a deficiência de mevalonate quinase, ela me foi encaminhada como uma PFAPA refratária à cimetidina. Isso teria indicação de fazer amidalectomia ou não. Né? Eu comecei com colchicina, a gente tem uma resposta muito boa. Com colchicina eu já parei até de usar a cimetidina, porque eu já vi que a resposta, né, acho que a resposta que a gente tem, então, no consultório, quando fala em PPMG, a colchicina é bem melhor. Né? Mas essa menina, ela fez, sem a minha indicação, ela acabou indo ao otorrino e ela fez uma amidalectomia por alguma intercorrência que houve, ele fez uma amidalectomia. Né? Ela tinha crises de hiper-IgD 2 a 3 vezes por mês, de internar 2 a 3 vezes por mês. Né? Depois da amidalectomia, ela tem febre e crise 2 vezes a 3 vezes por ano. Né? Então, melhorou demais após a amidalectomia, mas não desapareceu, né? As crises não desapareceram. Né? Só para o que a Gleice perguntou, né? Quer dizer, acho que sempre existe essa possibilidade, né, de voltar a apresentar, sim, né? O que eu acho que deve diminuir bastante, pelo menos naquele momento inicial. Tá? Quer dizer, essa é a minha opinião. Sim. Só corroborando com isso também,
Na pesquisa bibliográfica, eu vi um artigo que falava sobre um tratamento de resgate de um paciente que foi submetido à adenomidalectomia, não teve melhora das crises, e aí ele foi submetido à tonsilectomia lingual. A gente, na otorrino, existem algumas indicações, até para cirurgia do ronco, por via robótica, mas não é um procedimento habitual a gente fazer a tonsilectomia lingual. O acesso é difícil, o risco de complicações é muito maior, de sangramento. Então, eu nem citei esse trabalho, eu vi que foi um trabalho único. E a gente ainda tem outras coleções de tecido linfóide, né? Então, também não sei onde isso pararia se a gente não tiver essa melhora, mas existe essa possibilidade, sim. Vou passar aqui que tem mais perguntas. Da Daniele. O que fazer no caso de não haver resposta numa primeira dose de corticoide? Devemos insistir na possibilidade do diagnóstico? Se não tiver resposta na primeira dose uma resposta completa, né? Total remissão da febre, é esperado mesmo que não tenha uma total remissão da febre, né? O que vai começar a acontecer para começar a ter um aumento de intervalo entre os episódios. Então, se não acontecer esse aumento de intervalo, você tem que passar, para, ao invés de começar com a dose de 1 miligrama quilo, passar para a dose única de 2 miligramas quilo. Se não tiver resposta, sempre esperar 3 meses entre uma tentativa e outra. Digo assim, tentou fazer 1 miligrama quilo, você aguarda 3 meses antes de pensar que realmente não tem uma resposta. Aí passou 3 meses e não aconteceu nada, aí você passa para 2 miligramas quilo, de uma vez só, dose única. Se após observar esses 3 meses também não mudou nada, aí você tem que mudar de regime, não pensar em outro diagnóstico. Na verdade, se o seu diagnóstico, a PIFAPA, ela pode não ter uma resposta mesmo adequada, assim, completa ao corticoide de cara. Você pode precisar mudar para profilaxia, para o braço da profilaxia ou até para amidalectomia, né? Então, não necessariamente deve pensar em outro diagnóstico, a não ser que tenha manifestações que sugiram outra doença, tá? Não pela falta de resposta. Não sei se respondi bem a pergunta. Sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, ver se esses diagnósticos diferenciais foram bem excluídos, né? Então, quadros infecciosos, outros erros inatos da imunidade, outras autoinflamatórias, como o Flávio, né? Esse caso de hiper-IgD dele, um quadro bem precoce, no primeiro ano de vida. Você lembrando, o PIFAPA geralmente começa no segundo ano de vida, não é tão precoce, a febre de curta duração, né? A criança que não tem atraso de desenvolvimento, nem de crescimento, nem sintomas de vias aéreas superiores. Então, sempre pensar nisso tudo, que eu não sei se foi o que a Daniele exatamente quis dizer, mas a gente tem que lembrar que a gente está descartando as outras coisas, né? Neutropenia cíclica, que tem que fazer aqueles vários hemogramas seriados, né? 6, 8 semanas, fazendo hemograma cada 2 vezes por semana, que é bem complicado da gente conseguir fazer esse rastreio adequadamente, né? Mas eu acho que ela quis dizer, assim, na ausência de resposta ao corticoide, se a ausência da resposta já quer dizer que não é PIFAPA. Não é o diagnóstico. E não é assim, né? A gente tem que seguir o braço de tratamento, mas é isso. Realmente, se não tiver nos critérios de inclusão, se as manifestações clínicas não tiverem no critério de inclusão, aí realmente tem que pensar em outros sim, porque tem alguns, né? Como a Adriana falou. Sim, até as síndromes indiferenciadas, que aí é um pouco aqui para a proposta, né? Mas quando parece PIFAPA, mas não é um PIFAPA tão típico que tem umas coisas diferentes, a gente tem que pensar nas síndromes na síndrome autoinflamatória indiferenciada, né? Outra pergunta aqui da Maria Cláudia. Boa, Maria Cláudia. Qual a diferença entre usar cimetidina ou colchicina? Então, o Flávio até falou, né? A Adriana também, que no IPPMG só usam a colchicina. Isso é de prática clínica mesmo. A colchicina ela tem mais estudo. Teoricamente, ela é melhor porque é mais estudada, né, em resposta, mas a cimetidina, ela está junto ali com a colchicina. Quando você faz a profilaxia, você pode fazer com qualquer uma das duas.
A colchicina tem um risco, tem, assim, um efeito colateral, né, em alguns pacientes, que é a diarreia, né? Então, às vezes, ela não é muito bem tolerada e tem que começar com uma dose mais baixinha. E a cimetidina, a questão dela é ter que fazer 2 vezes ao dia, né? Então, às vezes, você não consegue, o paciente não consegue fazer uso contínuo 2 vezes ao dia. Dever cumprido, cumprido, tá? Então, tchau. A Obrigado. colchicina Boa Audi. noite. Deixa eu desligar aqui a Audi. Espera aí. Ih, gente, não estou conseguindo. Espera aí, rapidinho. E acho que a colchicina é uma droga, além de mais estudada, ele tem um perfil de segurança maior, né? Estudos em várias síndromes autoinflamatórias de uso prolongado, uso até na gravidez, na amamentação, né? Cimetidina tem a história do QT longo. Então, Cimetidina, Amanda, não sei se é fácil para você prescrever, porque tem que formular, né? Já é difícil achar e tem que formular, se não acha mais suspensão, né? Então, a gente fica meio difícil para quando começa a idade mais baixa, né? É até nos motivos tem que também já manipular. falei, né? É chato. Tem que manipular. Agora, o chato é que pelo FDA, nenhuma dessas drogas é validada, né? Nem colchicina, nem cimetidina, nem corticoide para PIFAPA. E por isso que a gente também precisa dos estudos, né? No futuro, de mais estudos para a gente ter as coisas mais... os braços de tratamento, né? Mais certinhos, com mais segurança. as validades, né? E acaba que, como tem um impacto, até alguém comentou aqui, acho que a Graça tem um impacto na qualidade de vida importante, não? Aquela criança todo mês está com febre alta, aí não vai para a escola, os pais faltam trabalho, com essa história de Covid foi um terror, porque toda hora que fazia febre, não pode ir porque é Covid, aí tem que mostrar que é Covid, que não é PIFAPA, caos, né? E realmente o impacto na qualidade de vida é bem importante, então não só nós médicos, todos os médicos que atendem, como os próprios familiares e as crianças, a gente quer alguma coisa que resolva, né? Mesmo que reduza a intensidade, a frequência, o que quer que seja, né? Mas a gente precisa realmente de estudos com N maiores, né? Com grupo controle, e que isso tudo aí realmente vai ser metodologicamente difícil de fazer da melhor forma. A Flávia, parabenizando pela aula, e se é raro a PIFAPA se estender os surtos até a adolescência, geralmente até que idade, quando se estende mais? Desculpa. Não, olha, eu não tenho experiência, o que eu vi também foi de ser mais autolimitado e de não se estender até a adolescência. Existem alguns casos, tem alguns relatos esparsos na literatura, em adultos jovens, mas que parecem ser mais uma recidiva posterior do que uma doença, uma questão contínua. Não sei se a Amanda consegue falar melhor sobre essa questão, mas acho que não é tão Na comum. adolescência, de voltar na adolescência? Não, de se estender até a adolescência, da criança que persiste com surtos recorrentes, né? Eu não vejo. Vocês veem? Adriana, Flávio, lá no PP? PIFAPA típico, não. Não, né? Por De volta voltar dos 5, depois. 6 anos de idade. Aí acho que a gente precisa rever o diagnóstico, né? Não vejo. Alguém fez uma pergunta aqui, que foi... Estava olhando aqui, sobre se usava cimetidina ou colchicina. Se tiver havendo resposta ao corticoide. Isso. Essa? É. Se tiver resposta completa ao corticoide, por exemplo, fez o corticoide na crise, como tratamento abortivo, e a criança parou de ter crise, você não precisa usar mais nada. Você está escolhendo aquele braço de tratamento único de corticoide, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Você fez algumas vezes e já resolveu, acabou. Alguém falando que tem uma filha com PIFAPA de 8 anos e 7 meses, que ainda apresenta as crises. Mas ela já trata? E a Marília.
Flávio, você tem? Flávio, Gleice, os outros continua. Mas se ela continua, ela falou que faz corticoide, ó, só corticoide, mas se ela só faz só corticoide e continua fazendo crise nesse tempo todo, ela já teria que fazer, né, seguir um outro manejo, né? Sim, minha opinião aqui é a seguinte, como você colocou, né, que ali não é um guideline, né, é uma tentativa. Então, eu normalmente, né, normalmente o que a gente faz, né, é fazer uma profilaxia, né, que aí seria a cimetidina ou a colchicina. A gente agora eu prefiro particularmente fazer colchicina. E o corticoide fica para as crises. Então, no início, obviamente, quando eu começar a usar, por exemplo, a colchicina, ela vai ter crise, né? Então, vai precisar usar o corticoide SOS, né? Então, às vezes não, frequentemente eu uso os dois braços ao mesmo tempo. O braço do corticoide, porque ele é o SOS, e o braço da colchicina / cimetidina, porque é a profilaxia, ou seja, para evitar que essas crises apareçam, né? O pelo a postergar. Então, como você falou, aqueles braços, quando você lê aquele artigo do Gil, ele fala que você vai mudando a cada mês, você muda, né, a cada 3 ou 4 meses, sem resposta, mudaria de braço, né? Mas na prática não é isso que a gente faz, né? A gente pode usar os braços juntos, né? Porque os objetivos de cada braço são diferentes, né? Isso, eu uso os dois também, porque é isso que você falou, no início demora, né, até ter resposta, e aí aquela criança já está tendo crise todo mês e faltando escola e tudo, então eu oriento também o corticoide na crise, mas já começo a profilaxia junto. O que a Marília falou aqui foi que a filha dela, né, está tendo ainda crise e só usa corticoide na crise, então eu acho que ela poderia começar uma profilaxia, né? Manter o corticoide se tiver crise para resolver rápido, mas começar uma profilaxia para ver se esses episódios começam a espaçar, né? Ela falou que as crises já estão mais espaçadas, mas que sempre tem algo de estresse desencadeando. Mas é isso. E quando a gente faz o esteroide, tem uns pacientes que ainda reduzem o período entre as crises. Então, existe essa distinção e a gente fez isso na prática. Então, a criança que fazia a crise a cada 3, 4, 6 semanas, daqui a pouco começa a abreviar esse curso. Então, realmente, isso tem os casos que a gente vê na prática. A família fica, poxa, o corticoide é ótimo, abortou tudo, a febre parou, está maravilhoso, mas está ficando mais frequente. Né? Ou seja, está abreviando, né, o intervalo entre as crises. Então, realmente, esses casos requerem uma profilaxia. E um comentário da Graça que é importante é que, às vezes, são crianças um pouco acima dessa faixa, já na faixa etária de amidalite streptocócica, e que, apesar de elas terem PIFAP, elas podem ter amidalite streptocócica. Realmente, elas podem ter, e que aí, nas emergências, a gente, às vezes, fica meio rendido, porque não tem até nos consultórios, né? A gente não tem o teste rápido de antígenos streptocócicos para tirar essa dúvida na hora. Realmente facilitaria bastante, né? Então, o STEP test, ele não tem só em emergências, né? Tem laboratórios, tipo, não sei se eu posso falar o nome de laboratório aqui, que parece que eu estou fazendo propaganda, mas quem quiser depois me pergunta que eu tenho um para indicar. Tem laboratório que o único dia que não faz da semana é domingo, e faz na parte da manhã, e de qualquer forma, pelo risco de amidalite bacteriana, né, você não precisa tratar imediatamente, né? Você tem aí uns dias para esperar. Então, se você pedir a cultura de orofaringe, a criança fizer a cultura de orofaringe, a cultura sai em 2 dias. A gente, reumato, a gente sempre orienta fazer, né, de qualquer forma. A gente, no particular, tem uma facilidade maior. Orienta sempre, em todas as crises, ir lá e colher o STEP test ou a cultura de orofaringe para, como você falou, né? Às vezes é amidalite bacteriana, então, pelo menos o STEP test realmente vale a pena fazer em todos os episódios. E tem laboratório que faz sim. Mas no público não tem. São raros os lugares que tem assim disponível, né? A gente, como otorrino, a gente também recomenda que a gente faça esse diagnóstico etiológico, né? Que o objetivo do tratamento da faringotonsilite é a erradicação mesmo dos streptococos. Então, quando não tem acesso ao teste rápido, que a gente recomenda também é a cultura, que a gente tem
um prazo para a gente tratar eu acho que é importante. Para se evitar febre reumática, a gente tem um período aí de 8, 9 dias, né? Para que não cause. A questão de você não tratar realmente, às vezes é o contágio, né? E, claro, o acometimento todo sistêmico, né? De qualidade de vida que essa criança vem tendo. Gleice levantou a mão. Ainda que a suspeita clínica seja muito grande que você vá começar o tratamento, talvez você possa colher a cultura, começar o tratamento, mas a gente também sabe para um próximo episódio, né? Uhum. Gleice levantou a Adriana. mão. Gleice, Adriana, apareça. só um comentário. Não posso aparecer. Eu posso falar. Não, Posso falar baixinho? Fala aí, Gleice. É um comentário e perguntar o que vocês fazem na prática, né? Porque assim, esses nossos pacientes são pequenos, né? Então, 2, 3 anos, que às vezes começa com a febre na época de infecções respiratórias virais, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo. E você não sabe se aquele primeiro episódio de febre é realmente do PFAPA, um paciente que já tem PFAPA, tá? Ou se é alguma infecção viral que esteja começando, paciente que está na escola. Então, eu vou falar o que é que eu faço, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês, o que vocês fazem. Eu normalmente falo, muitos deles têm esse pródromo, né? Ai, doutor, ele fica moadinho, ele fica manhoso no início, um dia antes, aí ele fala que está com dorzinha de cabeça, ele fala que está com dor na perna, geralmente eles têm os sintomas prodrômicos do PFAPA. Então, eu sempre falo, se for aquela febrinha com aqueles sintomas de antes, já pode fazer o antitérmico, já pode fazer o corticoide. Claro, né? Se não tiver com ninguém com sintoma respiratório em casa, se ele não tiver com outro sintoma. E eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem isso na prática? Vocês esperam mais, por exemplo, não, espera um pouquinho, tem muita infecção respiratória no momento, e vamos esperar os próximos episódios de febre. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês fazem? Fala, Amanda, primeiro. Nossa. Eu faço parecido com você. Se já é o episódio igual sempre, que a mãe fala que tá assim, molinho, que tá igual a sempre, que já começa a ter gânglio, né? Se é uma amidalite sempre com adenomegalia cervical, com aquela febre súbita, aquele padrão que a mãe reconhece, e ela já tá com vários episódios de repetição, sem resposta a antibiótico, não tem possibilidade de colher o strep teste, a cultura, está complicado, está no feriado, né? Aí eu falo para tratar, mas sempre para fazer o corticoide, mas eu sempre falo para falar comigo. Isso, eu Para falar sempre, comigo, por até para fazer exame mensagem. físico, né? Eu falo muito, vem, ou então vai em algum lugar e pede para o médico falar comigo, né? Mas tem Isso, é alguns isso. pacientes mesmo agora, né, que está com essa onda de PFAPA, o pessoal está reconhecendo mais, tem paciente de longe, né, que aí não consegue ir no pronto-socorro, porque é difícil acesso, bem, aí eu acho que tem horas que parece que a gente não consegue, né, fazer esse exame físico, é mais nesse sentido. Se não conseguir ninguém para fazer o exame físico, aí eu peço pelo menos para tentar colher o strep teste ou a cultura. Mesmo que seja só cultura, porque aí depois fica resguardado de que realmente não tinha nenhuma bactéria naquele episódio, né? Mas aí, igual você falou também, se tiver alguém gripado em casa, se tiver algum sintoma de vírus, então eu peço para, aí nesse caso, peço para esperar, para examinar. A gente tem que fazer esse rastreio bem, né? Tem diarreia, tem exantema, tem conjuntivite, qualquer coisa que pareça outra coisa, né? Um impactante sintomático respiratório, aí eu espero uns 2 a 3 dias. Se for muito pequenininha, somente abaixo de 4 anos, a chance de ser bacteriana é mínima, né? Na verdade, né? Porque a amidalite nessa faixa etária é sempre mais frequente viral, sobretudo nessas crianças menores, né? Não está na faixa etária de amidalite estrépito. Mas se tem um quadro típico de PFAPA que a família reconhece, já abortar a crise. Agora, sempre rastrear, né? Lá no PPMG, agora a gente até está passando um momento um pouco complicado com a emergência, mas já está para resolver. Mas o que a gente orienta é até que tente ir, né? Porque aí quem estiver vai avaliar e vai decidir ou vai passar para a equipe, né? Realmente, da reumato, da imuno. Passar se não tem realmente mais nada. Porque às vezes eles vão na afobação, não fez uma febre, aí daqui a pouco já está fazendo corticóide, daqui a pouco a doença é outra. Né? Flávio?
Temos Não poucos temos que acrescentar. Eu não reumatopédicos. posso aparecer porque eu estou muito despenteado, né? Então, não posso. Tem muito cabelo, né, Flávio? É isso que eu ia falar, mas eu achei que tinha muita gente desconhecida. Penteei depois do Fala aí, banho. Flávio. Não, mas essa mais ou A menos voz da que a Gleice experiência. falou, que vocês falaram. Eu acho assim, ninguém conhece melhor a criança do que a mãe, né? Então, assim, embora o objetivo da gente seja postergar as crises, então, com o tempo, as crises vão ficando assim, com intervalo maior, né? Mas a mãe, os pródromos, né, são mais ou menos semelhantes, né? São mais ou menos iguais. Então, a mãe já sabe, né? Então, eu me guio muito realmente pela mãe. Eu até falo para me ligar sempre, para me escrever, né? Passar um zap. Mas elas já estão tão acostumadas que ninguém passa zap, né? Elas já fazem um corticoide direto, né? E, claro, uma infecção bacteriana, né, dá aquela toxemia, né? Embora ambas deem febre alta, mas é muito mais toxêmica do que o FAPA. Mas, às vezes, pode não ser. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, uma mãe me ligou dizendo: doutor, ela voltou a fazer febre, né? É uma semana antes do que a mãe esperaria para FAPA. Falei, não, mas às vezes acontece, né? Adianta ou atrasa, mas, doutor, estou achando que tem alguma coisa diferente e não sei o que, que é. Aí, algumas horas depois, a me liga, doutor, o cheiro do xixi está diferente. Falei, então leva, era um fim de semana, leva na emergência, pede um EAS, uma urinocultura. Resumindo, era uma infecção urinária. Né? Falei, eu acho, ainda toma cuidado que ainda corre o risco desse FAPA realmente aparecer, né? A infecção aí ajudando a desencadear o FAPA. Então, né, geralmente elas fazem o corticóide por conta própria, né? Se fosse um quadro viral, né, menos, assim, se fizer o corticóide por engano, né, menos pior, né? O ruim seria mais para o quadro bacteriano, como a Adriana falou, dependendo da idade, né? E a gente vê, né, o strep tá bastante toxemia, fica bem caidão, é diferente, pior do que o FAPA. Na dúvida, fazer o strep test, mas na maioria das vezes eu acho, Gleice, que a mãe já sabe, essa crise está diferente, né? Essa percepção delas é muito interessante, né? Não é? Só complementando aqui o que o Flávio está falando, o que é engraçado, né, Flávia, quando elas mandam WhatsApp, elas já falam, olha, está com febre, não tem ninguém doente em casa, é só febre, não tem nenhum sintoma respiratório, elas já vão falando tudo. Porque Então, assim, a mãe elas já atenta sabem já como se é. acostuma, né? Já sabe o que a gente vai perguntar, né? Tá com Nem diarreia, espera tá a gente vomitando, perguntar tá com mais. racha, tá com qualquer coisa, Isso. né? Não espera mais a gente perguntar, né, Adriana? A mãe Ótimo. atenta já está descolada, né? Ela já realmente conhece um filho e qualquer coisa, igual essa do Flávio, que falou assim, não, estou achando que está diferente, aí a gente imediatamente já acha que está diferente também, né? Peraí, Isso, né? isso. Vamos avaliar melhor isso, buscar outro foco infeccioso, né? Outra causa de febre, né? Mas é isso, gente. Acabamos. Acho que acabamos, né, gente? Sim. Foi ótimo, gente. Foi ótimo, o quórum foi mesmo. bom, as palestras foram ótimas, o pessoal super participativo, presença até de outros estados, nossa querida Gleice, Aldinéria, chefe de emergência do PPMG, o pessoal do PPMG, o pessoal da Lagoa, o pessoal de Bom Sucesso, o Torrino. Adoramos a parceria, tá, Flávia? Obrigada, gente. Vamos programar umas próximas aí, tá? Já estarão contratados para o futuro. Dou até, olha, deficiências auditivas ou surdez nas doenças, né, nas nossas doenças. Tá vendo? Ó? Acuidade Boa. auditiva. A Paty está aí na plateia. A Paty está aí. Essa é boa. Bom, obrigada a todos pela presença, Flávia, Adriana, Flávio, adorei que o Flávio estava participando, e obrigada a todos que participaram da discussão também, foi muito bom mesmo. Obrigada aí, gente. Vou encerrar. Obrigada, gente. Obrigada Boa pelo noite convite. a todos, super obrigada, tá? Tchau, Tchau, saudades. Tchau. Saudades também. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Depois a gravação do site da Soperge. Beijo. Beijo.